No resumo diário da novela A Viagem, Diná, preocupada com a agressão de Tato ao irmão, quer saber se Dudu se machucou. O garoto diz que está bem, mas avisa que, quando crescer, vai dar uma surra em Júnior. No entanto, a mulher explica que, na verdade, o moleque deveria ficar com pena do irmão mais velho, pois ele está sofrendo muito com a morte do pai. Estela e as amigas chegam ao tal vilarejo perto de Búzios, no táxi dirigido por Carmen, e diz que acha melhor elas se separarem para procurar Beatriz. As meninas topam, mas Carmen sugere que marquem um lugar para se encontrarem, depois da busca, dali a umas 2 horas, e bora procurar por Bia. Lisa tira as botas e aproveita para dar uma caminhada pela praia, curtindo a paisagem, mas acaba encontrando Igor. Mostrando a foto de Bia, ela pergunta se o rapaz a viu por ali, explicando que a garota fugiu de casa. Sem dar nenhuma informação, o sujeito quer saber se Lisa tem algum parentesco com a menina. A cabeleireira explica que é amiga da mãe de Bia e vizinha da garota, mas insiste em saber se o cara conhece ou não a menina. Igor, então, diz que sua resposta depende do que a moça quer com ela, e Lisa mata a charada, dizendo: "Vem cá, você sabe onde a Bia tá e não quer me dizer? Por favor, olha, a mãe dela tá desesperada. Essa menina precisa voltar para casa." Mas o cara, que tem lá as suas crendices, responde: "Ela volta se quiser. A decisão é só dela." Lisa fica indignada com a resposta e decide seguir o cara pela praia, dizendo: "Então você sabe onde ela tá e não quer me dizer? Olha, você é o tal cara que foi visto com ela, não é isso? Hein? Não é isso? Olha, você tá se aproveitando de uma criança. Ela tem idade para ser sua filha, hein? Escuta, você sabe o que tá acontecendo na vida dela? Ela acabou de descobrir que o pai não presta. Ficou maluca e fugiu de casa. Ela não sabe o que tá fazendo." Mas Igor, sendo grosseiro, responde: "Para com isso, anda. Sai da minha frente. Eu tô trabalhando. Eu já te perdi tempo demais com você." "Pra quê?" Aí mesmo é que a cabeleireira decide seguir o cara. Enquanto isso, Estela e Carmen se encontram no ponto combinado. E como não conseguiram nada, acham que Tato pode ter se enganado. Mas se dão conta que Lisa ainda não apareceu. Igor chega em casa e conta a Bia que tem uma moça procurando por ela. E até mostrou uma foto da menina. Mas, apesar dele não ter dito nada, é possível que a tal mulher apareça por ali. Bia quer se mandar, mas o artista diz que é melhor ela se esconder ali mesmo, e a menina decide perguntar por que ele a está ajudando. O sujeito diz que não gosta de ver ninguém encurralado e acha que é ela quem deve decidir fazer com sua vida. Bia olha pela janela e vê Lisa se aproximando. Assustada, ela diz a Igor que aquela moça mora na mesma vila que sua mãe. Igor decide receber a cabeleireira com 7 pedras na mão e diz: "Se eu soubesse que você vinha atrás de mim, eu tinha te convidado." Lisa implora para falar com Bia, e Igor manda ela procurar pela garota e coisa e tal. A moça dá uma volta pela casa, mas não consegue encontrar ninguém. Porém reconhece o cara e diz que o conhece de algum lugar. No entanto, Lisa conta tudo o que Bia passou e pede que Igor deixe que ela fale com Bia. Mas o sujeito permanece em silêncio, deixando a moça muito irritada. Igor se levanta, furioso, e diz: "Olha aqui, é melhor você parar com isso. Você nem quem eu sou. Ninguém aí te deu o direito de entrar na minha casa para ofender. Você é muito amarga, vê maldade em tudo. Eu não tenho nada com essa menina, e mesmo que tivesse, você não pode julgar as pessoas assim, sabia? Com esses seus conceitos medíocres, ninguém é só mal ou só bom." Surpresa com a lição de moral que acabou de ouvir, Lisa decide pedir desculpas e tenta se justificar, dizendo que tá todo mundo desesperado atrás de Beatriz, e por isso acabou se exaltando, pois achou que ele estava mentindo. Sem graça, a mocinha vai embora e Bia aparece, aliviada. Na capital, se despede toda feliz, para ir viajar, e tenta convencer Raul a ir com ela até Muriaé. Guiomar, falsa como sempre, tenta convencer o genro, mas Raul avisa que não tá afim. Tonho tranquiliza Guiomar, dizendo que ela não precisa se preocupar com a filha, pois ele vai cuidar da moça direitinho e coisa e tal, deixando Raul ainda mais pé da cara. Lisa aparece para encontrar as amigas e diz que acabou seguindo uma pista falsa, pois encontrou um escultor na praia e cismou que Bia poderia estar na casa dele, mas não encontrou a menina lá. A cabeleireira ainda comenta que o cara não lhe era estranho, e tinha até uma cara bem conhecida. Carmen então sugere que elas deveriam ir embora, já que não tiveram nenhum sucesso, e Estela, decepcionada, agradece às amigas pela força. Mas Lisa avisa que vai ficar por ali e diz: "Eu tenho umas roupas no carro, tô com um pouco de dinheiro, eu vou ficar aqui. Eu já organizei tudo pro coquetel da Dona Fátima, e é só ela abrir o salão. Vou procurar uma pousada legal. Eu não preciso de ninguém, só preciso de mim mesma. É isso aí." Nesse meio tempo, Raul, que está na casa de Diná, decide desabafar com Theo e diz: "A dona Guiomar tanto fez, conseguiu fazer com que a Andressa viajasse com tal peão. Eles levaram uma menina da fazenda, uma tal de Margarida, mas isso não quer dizer nada.
Não sei o que aquela velha coroca iria lucrar com isso, mas de repente, a Andressa se separando de mim... Aquele cara entende tudo de fazenda, sabe como é. A Andressa mudou o Theo. Ela agora enfiou na cabeça que vai ser a rainha do gado. O arquiteto resolve mudar de assunto e conta que viu Lisa. Ele decide então comentar. Ela tá tão diferente, Raul. Não vou te negar que bateu uma fraqueza. Ela tá mais bonita, tá mais mulherão. Ela sempre teve aquele jeitinho de menininha, anjinha e tal, mas... Raul começa a rir e diz que sabe exatamente do que o amigo está falando. E surpreende Theo, dizendo que Lisa está dando uma de Diná e aproveita para perguntar se sua irmã já aceitou o marido de volta. Theo, que por segundos pensa sobre a reflexão de Raul sobre Lisa e Diná, responde que a ex-mulher não quer nada com ele, alegando que é muito difícil disputar com o morto, dizendo que a ex-modelo não para de falar de Otávio. Enquanto isso, no além, Daniel explica a Otávio a relação entre a astrologia e reencarnação, e o irmão iluminado explica. Uma criança nasce no dia e na hora em que os planetas estão em harmonia matemática com seu karma individual. A carta astrológica é um retrato disso, desse momento. Na carta, você pode ver o passado, que não pode ser mudado, e as possibilidades de futuro. E é por isso que o mapa astral é uma coisa muito importante. E a gente não pode esquecer do livre-arbítrio. É o mais importante de tudo. É a liberdade que Deus deu para cada um. E enquanto Lisa tenta encontrar uma pousadinha na tal praia próxima a Búzios, Estela chega à casa de Diná e conta sua façanha com as amigas, mas diz que não tiveram sucesso. Estela ainda pede que Diná tenha cuidado com Maroca, pois não quer que a mãe saiba de nada. Diná diz que tem uma intuição e acha que Bia está bem mais perto do que elas pensam. Só que Maroca aparece, interrompendo a conversa das duas, que imediatamente mudam de assunto, mas a vovó está desconfiada. Diná resolve desviar a conversa completamente e conta sobre o acidente que matou o irmão e a esposa do jardineiro de Otávio. Na casa de Alberto, outra sessão espírita se inicia, com o médico rezando. Ele diz mais ou menos o seguinte: Deus é aquele que, com a esperança certa, cultiva com otimismo a verdade. É aquele que, com amor franco, colhe o entusiasmo da vida. E Josefa completa: Deus é o calor que desperta os corações adormecidos. É a luz que desvanece, em passos, a escuridão. Agora chega a vez de Carmen, e ora dizendo: é consciência que conduz ao bem. É amor que concebe a realidade. É vida que reanima o inerte. Alberto retoma a palavra e diz: é a razão que revela a verdade. É tudo e tudo em cada um. No nosso lar, Carlota se diverte com as crianças, enquanto Otávio conversa com um menino chamado Pedro, que diz que ainda não quer voltar para a terra, pois passou por muita coisa por lá. Nesse meio tempo, o rodeio em Muriaé começa. Antônio se prepara para competir e, alguns segundos depois, é considerado o campeão. Logo depois, ele, Andressa e Margarida encontram uns amigos e resolvem fazer um brinde dizendo: eu bebo. Não é por vício, não é por nada. Eu bebo porque vejo no fundo do copo a silhueta da mulher amada e deixa a filha de Guiomar totalmente sem graça, sem falar em Margarida, que fica indignada. Enquanto isso, na casa de Adonai, a meninada se diverte dançando com Naná. Mas Tibério aparece e não perde a oportunidade de dar mais uma cantada na noiva. Sininha chega a se dobrar de tanta emoção e diz que quando o cara diz aquele tipo de coisa, perde até a compostura. Em Macaé, as provas continuam enquanto Andressa e Margarida tomam todas, comentando sobre a vitória de Antônio. Margarida aproveita para falar de Raul e diz que o cara estava emburrado, pois estava com ciúmes, e acaba convencendo Andressa a ficar junto com o marido. Nesse meio tempo, Alexandre volta a atormentar Guiomar, que continua entretida com o evento que inventou e diz a ela que aquela é a hora exata dela acabar definitivamente com o casamento de Raul. O telefone toca e é Andressa, contando as novidades, mas diz à mãe que para falar com Raul, e a fazendeira diz que o genro saiu e não apareceu nem para jantar. Raul aparece na sala e a mulher diz ao genro que era Zulmira, querendo saber notícias de Tonho. No rodeio, chega a vez de Margarida competir. A moça conclui o percurso em apenas 23 segundos. Raul decide sair e pede a Guiomar que anote o telefone, caso Andressa ligar, pois assim que chegar, entra em contato com ela. Alexandre continua perambulando por ali e escuta Zulmira dizer que a patroa já sofreu demais, pois até encontrou um sutiã no bolso do casaco do marido. O espírito mal-assombrado, então, ilumina a cabeça de Guiomar novamente e sugere que ela coloque uma calcinha no meio das roupas do genro. Na casa de Diná, com a família reunida, Maroca resolve pegar no pé do filho e diz que ele não saiu ao pai. Papo vai, papo vem. Maroca se irrita e diz que, naquela mesa, é ela quem tem mais experiência que todo mundo e, por isso, enxerga mais longe. Pois, se fosse o filho, jamais deixaria Andressa ir no tal rodeio.
Dinah tenta defender o irmão, e Theo ajuda, mas Raul se irrita e diz que não tá a fim de aturar as provocações da mãe, que não cala a boca, e diz que Antônio é um perigo, pois está rodeando Andressa de presentes. Raul fica furioso e decide ir embora, apesar dos protestos de todos. Mas Maroca não cala a boca e diz que o rapaz está virando um bocó na mão daquelas duas. Estela aproveita e avisa que também precisa ir embora, pois a reunião na casa de Alberto já deve ter terminado. Antes que a irmã vá embora, Dinah garante que vai falar novamente com Tato sobre Bia, pois tem quase certeza que o rapaz sabe mais do que contou. Estela então afirma que está com um ódio imenso de Ismael, que ninguém pode imaginar o tamanho. Depois de mais uma cachaça, Ismael acorda no chão sujo do pirão da casa de Itatiaia e consegue quebrar um copo. Com um dos cacos de vidro, ele tenta cortar o pano que prende suas mãos, mas escuta Regina chegando e esconde tudo, voltando à posição inicial em que estava. Sem desconfiar de nada, a mulher aparece com a comida e Ismael tenta negociar sua liberdade, dizendo que os dois podem fazer um trato, mas Regina avisa que não confia nele. O cara pede algo para beber e a comparsa o manda abrir a boca, derramando bebida na cara do sujeito. Ismael não desiste e diz: Regininha, que é isso? Eu tenho um plano infalível pra gente sair daqui. E depois pro exterior. É uma moleza, gata. Enquanto fala, o sujeito continua tentando se soltar. Regina pergunta que plano seria aquele, mas o cara avisa que só conta se ela lhe der um golinho. Na capital, Theo tenta puxar assunto com Dinah e faz uma piadinha. Mas a mulher dá um corte no cara que não se toca. E continua com o mesmo xalalá, agarrando a mulher e dizendo: Eu não quero te forçar nada, mas é impossível acreditar que você não sinta mais nada por mim. Você está fugindo. Você está fugindo de mim. Deixa eu te sentir inteira. Te amar. Vem. Uma paixão como a nossa não morre assim. E, enquanto Otávio encontra no além uma orquídea de cor diferente, Dinah tenta se desvencilhar das garras de Theo. O espírito do advogado não se aguenta e decide ir até o apartamento de sua amada, soltando uma onda de frio, a qual Dinah sente imediatamente. Theo continua insistindo e desafiando Dinah a lhe dar um beijo, antes de ir dormir, perguntando a ela por que a mulher está com tanto medo. Furioso, o espírito de Otávio decide entrar na sala, enquanto Theo discute com a ex, dizendo que ela está fugindo do que está sentindo. Dinah se irrita e diz ao rapaz que quem está fugindo é ele, e está fugindo de Lisa, que é, na verdade, a mulher certa para ele. Não adianta nada. O cara continua batendo na mesma tecla e diz: Eu não quero beijar a Lisa, quero beijar você. Você lembra quando você me enlouquecia com os teus ciúmes e depois você me amava? Era tão gostoso. Eu me sentia tão feliz, tão seguro, tão amado. Me dá um beijo. Dinah pede para o arquiteto parar com aquilo e o empurra, mas o espírito do advogado dá uma forcinha e acaba derrubando Teodoro no chão, assustando a mulher. Furiosa, Dinah começa a gritar e diz: Essa é a última vez que você faz isso. Se acontecer outra vez, eu esqueço a sua doença. Eu esqueço o apelo da Josefa. Eu faço as tuas malas e você vai embora imediatamente. Você tá confuso. Você não sabe o que você quer. É a Lisa quem você ama. Me deixa em paz. Olha só o que você fez com a orquídea do Otávio. Nesse meio tempo, Igor vai até a pousada onde Lisa está hospedada e surpreende a mocinha. Mas ela quer saber se o rapaz foi até lá para falar alguma coisa sobre Bia. O sujeito confessa que só foi até lá para bater um papinho e coisa e tal. Mas, de repente, Lisa se lembra quem ele é e diz: Já sei, lembrei de onde eu te conheço. Você é escultor e eu já te vi na televisão. Igor Teles, exatamente. O cara diz que agora só se chama Igor e só faz o que lhe dá telha e coisa e tal. E Lisa diz que pensa da mesma forma, contando: Sabia que eu tenho um trabalho seu, uma bem escultura pequenininha? Verdade. É que no salão onde eu trabalho, perto tem uma galeria. Uma vez eu estava passando e vi na vitrine assim, linda. Aí eu comprei. É uma pequenininha, que são 2 troncos que formam uma coisa só, sabe? Pra mim, é como se fosse um homem, uma mulher, a luz, a sombra. É assim que eu vejo, né? Não entendo nada de arte. Igor se encanta com a declaração da moça e aceita o convite dela para sentar. Os dois acabam conversando sobre arte e o sujeito conta: Você é sensível. A maioria das pessoas compra só por causa da assinatura. Às vezes eu fazia uma droga qualquer, de propósito. A peça era vendida por preço lá em cima. As pessoas deliravam com aquilo. Pra mim, não queria dizer nada. É por isso que vim pra cá. Curiosa, Lisa quer saber o que de fato aconteceu para ele deixar tudo para trás. E Igor diz que foi a solidão, pois no meio daquele monte de gente que o cercava, se sentia sozinho. O escultor muda de assunto e pergunta se a cabeleireira conhece a região. E como a moça diz que não, ele se oferece para levá-la para conhecer o local.
Na beira da praia, os dois conversam sobre astrologia, sonhos e tudo mais. Lisa fica com frio e Igor dá sua jaqueta para ela. A garota decide filosofar e diz: a vida da gente é tão pesada, né? Os problemas da vida da gente fazem a vida ficar muito pesada. E como também adora filosofar, Igor responde: a vida não é um problema, Lisa. A vida é um mistério. Um grande mistério. A gente nunca sabe a forma que ela vai tomar daqui a 5 minutos. E pinta o maior clima entre os dois. Enquanto isso, o espírito de Otávio, que continua perambulando pelo apartamento de Diná, acaba encontrando a mulher no quarto falando sozinha e dizendo: ah, Otávio, você não podia ter morrido. Por que você fez isso comigo? Você não sabe que eu sinto a tua falta? Que eu preciso de você? Volta pra mim. Volta. Volta, meu amor. O advogado, então, tenta se comunicar com Diná e sussurra: Diná, estou aqui do teu lado. Me ouve. Tenta me sentir. Mas ao tentar tocar nos cabelos de sua amada, Otávio percebe que é apenas uma energia. Em Itatiaia, Ismael continua implorando para Regina lhe dar um gole da bebida. Mas a mulher, que já está com os 2 pés redondos, começa a rir e tira onda com a cara do sujeito, dizendo que gosta de homem bem educadinho, como ele está fazendo. Ismael continua tentando cortar o pano que amarra as suas mãos com o caco de vidro que conseguiu, enquanto a mulher diz que, se ele a tratar como uma princesinha de olhos azuis, como uma rainha, talvez ela quebre o galho dele. O cara mete outro xalalá e diz que a comparsa é a sua rainha e coisa e tal. Até que ela cede e se aproxima. Num bote certeiro, o pilantra solta as mãos, agarra a mulher e começa a enforcá-la. Porém, desiste de matar a cúmplice e, pegando a mulher pelos cabelos, manda ela o desamarrar e aproveita para arrastar Regina pelo porão, dizendo: levanta, tô te falando para levantar, bora, eu falei para levantar. Tá pensando que eu sou o quê? Hein? Sua piranha? Pensava que ia me enganar, né? Que eu sou idiota? Sua burra, eu te mato. Eu sei por que você não se mandou. Eu sei. Porque você não sabe onde está a grana, né? Senão você já tinha acabado comigo, né, piranha? Mas mesmo machucada, Regina revida e responde: se eu quisesse, eu já teria me mandado há muito tempo. Porém, Ismael continua com as ameaças e diz: eu só não te apago porque eu preciso de você para o meu plano de fuga. Idiota. Imbecil. E bora matar a sede. Em meio ao luto, Glória e Okida conversam sobre a doação de órgãos da esposa e do irmão do jardineiro e se emocionam. A governanta lembra que podem pedir a Alberto para explicar mais sobre a vida após a morte e coisa e tal. Mas Dudu e Nori aparecem, dizendo que ouviram barulhos esquisitos no quarto e estão com medo. Glória diz que vai com os meninos até o quarto e ficar com eles até que pegue no sono. Otávio aparece por lá e vê a tristeza que tomou conta de sua antiga casa. Igor chega em casa e Bia mata a charada, dizendo que sabe que Lisa ficou no vilarejo e sabe que os dois ficaram juntos. A garota ainda diz que a moça é muito legal, mas tem namorado, e é o ex-marido de sua tia Diná. No dia seguinte, Mauro chega ao escritório, e Theo, bocejando, diz que dormiu muito mal naquela noite. Cheio de sono, o arquiteto resolve comentar sobre a retomada de seu casamento com Diná. E Mauro diz que ainda não conseguiu entender direito aquilo. Theo então dá a entender que se deu conta que jamais deveria ter se separado de Diná, e tudo o que aconteceu com ele foi por causa e depois da sua separação. O arquiteto ainda diz que a ex não está afim de nada, e na noite anterior chegou a levar um empurrão e jura que vai até o fim naquela brincadeira, porque nunca foi rejeitado por nenhuma mulher. Diná chega à locadora e, depois de jogar conversa fora, pergunta a Carmen sobre Lisa. A moça conta que a amiga está legal, pois anda mais segura de si mesma. Sininha aparece nos trinques e impressiona a galera. Mas Boca diz que estão atrasados e precisam ir saindo logo. Porém, Tibério chega e Sininha diz a ele que vai no coquetel de inauguração da Academia de Ginástica de Fátima. O cara não aceita e diz que agora é uma mulher comprometida e não pode ficar indo a eventos sozinha. Os dois começam a discutir até que Sininha se despede do noivo, avisando que está indo para o coquetel e ponto final. Na casa ao lado, Carmen ajuda o mascarado a fazer mágica com as crianças, mas avisa que precisa ir ao coquetel de inauguração da Academia de Fátima e ainda diz que Agenor é o convidado de honra. Tibério aparece e começa a reclamar da atitude de Sininha, mas o mascarado manda ele ir para a festa com a mulher que Padilha vai cozinhar para a meninada. Hélio também aparece por ali e incentiva o amigo a ir com ele ao coquetel. Do outro lado da cidade, Andresa, que já está em casa, mostra os troféus que trouxe do rodeio. Raul, tentando se encaixar em algum lugar daquele espetáculo todo em que virou sua vida, avisa que vai fazer a contabilidade do rodeio. Guiomar aproveita para implicar com o genro e diz: "Ah, que bom! Quem sabe assim você começa a tomar gosto pela coisa." Tentando evitar brigas, o rapaz finge que não ouve e Tonho entrega toda a papelada para o rival. Andresa vai ao quarto
pois pretende tomar um banho e acaba encontrando uma calcinha de renda no bolso da calça do marido. Na sala, Raul elogia Tonho, dizendo que ele é um cara organizado. E o peão responde: "Eu acho que você pensa que sou um imbecil só porque sou peão. Fique sabendo que tenho muito orgulho disso." Andresa aparece furiosa com a calcinha na mão e grita: "Raul! Raul! Olha aqui! Uma vez, eu já encontrei um sutiã no bolso do seu casaco. Agora, encontrar isso aqui? Isso aqui já é demais." O cara toma um susto, pula da cadeira e começa a perguntar o que é aquilo. Andresa, cada vez mais possessa, diz: "Como? O que é isso? Mais uma coisinha vulgar que encontrei no bolso da sua calça." Raul, apavorado, se defende, dizendo não fazer a mínima ideia de como aquilo foi parar lá. Mas a mulher não quer saber, e colocando as mãos na cintura feito uma chaleira velha, diz: "Ah, não! Além de mulherengo, ele é covarde, mentiroso." O babado começa a piorar e Raul tenta consertar, dizendo que a esposa está sendo injusta com ele e coisa e tal. Mas não adianta. Guiomar dá uma de santinha e diz: "Calma, calma, 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 Andresa, calma. Vai ver. O Raul ficou com ciúmes de você e do Antônio. E pronto. E dentro dessa raiva, desse ciúme, arranjou outra mulher, né? Não foi nada sério." Raul enlouquece. Para completar, ele afirma: "Tá na cara que foi a senhora que armou isso." Guiomar se faz de vítima e diz que o genro está sendo injusto com ela. Mas o sujeito não para de falar e diz: "Isso tudo faz parte do seu plano. Não seja cínica. A senhora quer me separar da Andresa." A moça se mete na conversa e, tomando as dores da mãe, diz: "Para de inverter as histórias, Raul. Não bota a culpa na minha mãe, não." Mas Raul insiste em dizer que Guiomar quer jogar a filha contra ele com o intuito de separar os dois. Antônio ameaça Raul, mandando ele não falar daquela maneira de Guiomar. Mas o cara dá um berro e manda o peão não se meter onde não é chamado, pois aquele é um assunto de família. Mas Andresa manda Tonho ficar, e ainda diz que aquilo ali não parece nada com uma família. Furiosa, a mulher pergunta, só por curiosidade, de quem era aquela calcinha? Da Tainá? Raul afirma mais uma vez que não sabe de nada, e manda a esposa fazer aquela pergunta para a megera da mãe dela. A resposta foi um belo bofetão de Andresa, que fez questão de deixar a marca dos seus 5 dedos da mão na cara do marido.